vida em todo o meu ser. Vamos falar primeiro, herói. Vamos receber esse. Diz assim, era tão longe que estudava, passado. Mas agora é presente. Deus agora é o Manuel.
O que te fez morrer por mim? Alguém tão vil pra eu ir e
Senhor Jesus. Está bem alto hoje. Senhor Jesus. Amém. Vamos invocar junto agora, né? Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, graça te damos, Senhor. Essa reunião o Senhor tem nos levado lá para o alto. Senhor Jesus, Senhor, mostrado a sua vontade para nós, se revelado para nós, Senhor, para que a gente possa prosseguir no Senhor, Senhor, sendo útil em suas mãos. Ó Senhor Jesus, Senhor, queremos agradecer, Senhor, por esse momento tão especial, de estarmos juntos, Senhor, desfrutando dessa maravilhosa mesa, que representa o amor do Senhor por nós. Ó Senhor Jesus, pois abençoa ainda esses símbolos, Senhor, Senhor, que representa tanto para nós. Senhor, abençoa esse cálice, que tipifica o teu sangue, também esse pão que tipifica o teu corpo, Senhor, que foi dado em nosso lugar. Ó Senhor Jesus, realmente, Senhor, nos dá uma semana abençoada, Senhor, que possamos prosseguir, Senhor, no falar profético, Senhor, que tem nos encorajado, o Senhor tem falado de maneira tão especial com a sua igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor, queremos ser, Senhor, mais iluminado ainda, mais encorajado ainda, Senhor, diante dessa mesa, queremos nos refazer, ó Senhor Jesus, nos revigorar, Senhor, Senhor Jesus, e avançar com o Senhor. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor, queremos nos revigorar. Ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Ó, pela tua igreja em Sapé. Ó Senhor, que tem o teu nome, a tua palavra. Senhor, queremos ser como a igreja em Filadélfia. Por isso, Senhor, vem estar conosco, vem estar nos levantando. Senhor, queremos agradecer por esse sacrifício feito por nós. Ó, nós não somos dignos, Senhor, de tamanho sacrifício. De fato, Senhor, quem pode entender? Ó Senhor, mas nós queremos desfrutar. Senhor, por isso, muito obrigado por esse pão, por esse cálice. Queremos também santificar, Senhor, esses símbolos. Não são meramente, Senhor, alimentos, mas representam o teu sacrifício feito por nós. Por isso, abençoamos esse pão e esse cálice. Ó, e também pedimos que o Senhor nos faça ó, como esses símbolos são. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão aqui presente, também os que não puderam vir. Vem estar sendo com cada um deles ali, Senhor. Abençoamos, Senhor, essa festa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Irmão, louvado seja o Senhor. A gente vê que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas e tem nos ajudado demais, né? A gente tem considerado muito essa frase desse salmo, que diz: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor Jesus, mesmo de tantas situações levantadas que a gente enfrentou nesse ano de 2023, né? Mas o Senhor, não sei, a gente está como aquela águia, né? Vendo lá de cima, ninguém ficou pelo caminho, né? O Senhor fez a gente avançar, e a gente vai avançar mais e mais ainda em 2024. Temos uma agenda bastante positiva para 2024, para envolver toda a igreja. Você é o primeiro convidado do Senhor. Ó Senhor Jesus, porque a nossa meta, irmãos, é reinar com o Senhor. E a gente sabe que o serviço na igreja, o serviço do sacerdócio, é para a gente amadurecer, para a gente crescer em vida e estar apto para entrar no reino dos céus, né? Então, louvado seja o Senhor. Hoje, irmãos, temos mais uma oportunidade de a gente estar ofertando o nosso coração ao Senhor. A gente vai colocar 2 caixas de oferta aqui. Pode colocar, irmãos, aqui na frente. Eu gostaria de ler só um versículo com irmãos, né? Está no livro de Eclesiastes, o versículo, no capítulo 5 e o versículo 10. Diz assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. O 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois tem os seus donos, do que os verem com seus olhos. Irmãos, todas as vezes que a gente fala em oferta, né, muitas coisas nos remetem à Bíblia, né, para a gente observar o que é que a palavra fala a respeito de oferta, de dinheiro, né? Porque o Senhor, Ele realmente vê o coração. Você pode ter uma moedinha e depositar ali, como aquela viúva, né? Que depositou apenas uma moedinha, e ela que foi lembrada na Bíblia, porque os outros davam do que estava ali sobrando. Mas aí, irmãos, né, a gente tem algumas necessidades de urgência maior agora, né? Além das coisas que a gente já tem, né, que estamos quitando, graças ao Senhor, estamos pagando, né? A gente fez algumas compras nos cartões da gente, dos irmãos aqui, para a gente pagar em 10, em 12 vezes da construção, do som, dessas caixas de som e outras coisas que foram surgindo. Agora surgiu esse problema da energia, da água. Mas graças ao Senhor, o Senhor tem suprido, não tem faltado, né? O Senhor tem honrado o nosso coração. E agora a gente também quer, assim, né, tem irmãos da nossa região e da nossa cidade, também da igreja que está em Sapé, que estão se deslocando para a conferência também em São Paulo, né, para junto a gente trazer o encargo da palavra atual do Senhor, né, o falar profético, para alinhar os irmãos que não podem também. E tudo tem custo, né, irmãos? Tudo a gente vê que são coisas necessárias que não pode deixar para amanhã. E como a gente já avisou, né, anteriormente, quem pudesse ofertar já na reunião passada, podia ofertar no SEAP. E quem não pudesse, poderia ofertar hoje. Por isso a gente vai colocar as caixas agora, e os irmãos podem ofertar de coração ao Senhor. Irmãos, o Senhor diz assim, que melhor é dar do que receber. E realmente é. Quando você está na situação de receber, é muito pior do que daqui você pode dar. Pode ter certeza disso. E a Bíblia diz que ninguém tem nada se do céu não for lhe dado. Então, irmãos, a gente não está preocupado com dinheiro, a gente não está preocupado com recursos, porque a gente sabe o que
que a gente serve, o Deus que a gente serve, Ele pode todas as coisas. E Ele vai suprir todas as necessidades da igreja. Então, louvado seja o Senhor. Vamos louvar o hino agora que foi pedido, né? Amém. Qual o hino? Perante tua face, né? Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, pela tua fidelidade,
pela tua misericórdia, que a cada dia tem nos cercado. Tu és, Senhor, a razão de não sermos consumidos. Senhor Jesus, por isso, Senhor, somos te gratos, porque tudo que temos e o que somos, entregamos a Ti. Ó Senhor Jesus, abençoa essas ofertas, os irmãos que já ofertaram, aqueles que também ofertaram hoje, aqueles que não puderam ofertar. O Senhor também conhece o coração de cada um. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando a sementeira dos irmãos, ó, honrando cada irmão e cada irmã, ó, para que possamos trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto tempo, hein? Estamos de volta, graças ao Senhor, né? Senhor Jesus, o Senhor tem feito grandes coisas por nós, estamos alegres. Senhor Jesus, né? Hoje teve alguns contratempos aqui na reunião, né? A gente teve a abertura da nova turma do CEAP 2024. E aí acabou, já era 6 e pouca da tarde. E a gente ainda foi correr para desmontar as coisas para trazer. A gente pede perdão aos irmãos, né? Espero que isso nunca mais se repita, porque desconcentra, né, os irmãos, e o foco é a mesa do Senhor, né? Senhor Jesus, graças ao Senhor, porque a vida da igreja também é uma esfera de aperfeiçoamento, né? É onde a gente pode crescer e amadurecer, né? Aprender com as situações. Tudo é para o nosso crescimento, tudo é para o nosso desenvolvimento, e tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor Jesus, irmãos, eu vou procurar ser bem breve, tá? Na mensagem de hoje, mas o meu coração é que aquilo que o Senhor falou comigo durante esses dias, né? Nós tivemos um aperfeiçoamento em São Paulo, participamos da conferência de jovens, geração final. Aleluia, que Deus encontrou no tempo atual uma geração que é a geração final. É a geração que vai trazer o Senhor de volta. O Senhor tem um anelo no coração, Ele tem uma vontade, e a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Porque com a vontade de Deus vem o governo. E com o governo, tudo aquilo que está fora do lugar começa a ser colocado em ordem. Então hoje na igreja, né, o Senhor tem nos falado muito forte acerca da palavra profética, que nos dá luz, nos dá direção, mas ela também traz consigo o governo de Deus. Então graças ao Senhor, que o governo de Deus se estabeleceu na igreja que está em Sapé. Quem crê nisso diz amém. Ó Senhor Jesus. Então foi experiências edificantes, né? E eu queria mesclar um pouquinho com o sentimento também dessa semana, né? Porque o que a gente desfrutou lá, nada mais é do que o que nós vimos essa semana, no alimento diário. E o tema da mensagem dessa semana é o zelo pela casa de Deus. Vamos falar juntos? O zelo pela casa de Deus. Mais uma vez, o zelo pela casa de Deus. Agora foi. João 2, do 12 ao 25. Então nós vamos fazer assim. As irmãs leem o 22, o 12, os irmãos o 13 e assim por diante, até o 25. Tá bom? Está um pouco. Amém? As irmãs?
Os irmãos, a Páscoa vai. Sim. Sim. Oxente. Sim. 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 Vamos ler mais uma vez, todos juntos, esse versículo 17. O zelo pela tua casa me consumirá. Continuando. As irmãs. Sim. E respondeu. E em 3 dias eu reconstruirei. E creram. Vamos ler todos juntos esse 22 também. Vamos lá. Dentre os mortos, de que ele dissera, e creram na Escritura, na palavra. Amém. Continuando, os irmãos. Amém. Mas Jesus não se confiava. E não acerca do pois vamos repetir todos juntos o versículo 25. E não pois bem conhecido. Aleluia, Senhor Jesus. Esse trecho aqui, irmãos, ele é bem oportuno, porque, como a gente desfrutou nessa semana no alimento diário, os judeus celebravam algumas festas, né, anuais. E dentre elas tinha a festa da Páscoa. A festa da Páscoa foi instituída por Deus quando o povo estava em cativeiro no Egito, preso e oprimido por Faraó. E o Senhor, através de Moisés, prometeu libertação ao seu povo. E quando Deus prometeu libertação ao seu povo, o Senhor deu algumas recomendações para eles. Que eles deviam pegar uma ovelha, um cordeiro, sacrificar, o sangue passar nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, ceifando os primogênitos, né, do povo do Egito, não ferisse também o povo de Deus, que era o povo de Israel que estava lá. Então, na verdade, aquela ovelha, aquele cordeiro, aquele animal, ele era uma substituição daqueles que deveriam morrer, que eram os primogênitos. Então, ao invés de o primogênito morrer, quem morreu foi o animal, né?
E é daí onde vem o significado do nome Páscoa, que significa passar por cima. Porque quando o anjo da morte passava pelas casas, o sangue estava aspergido na porta. Então, para o anjo da morte, quando ele via o sangue na porta, significava que o primogênito daquela casa já tinha morrido, então ele não precisava mais entrar ali para matar o primogênito. Mas a casa que não tinha esse sinal, o anjo da morte entrava e exterminava os primogênitos até chegar no filho do próprio faraó. Resultado, ante aquelas pragas que Deus mandou para o Egito, essa foi a última praga que o Senhor mandou, que foi a morte dos primogênitos. Então, isso é muito significativo, porque isso retrata a nossa história com Deus. Nós estávamos condenados à morte, mas o Senhor Jesus, no seu plano de salvação eterna traçada pelo próprio Pai, tomou a decisão de vir à terra e morrer no meio no seu lugar. E hoje eu e você temos o selo do sangue do Senhor. E essa é a nossa garantia de que nós não mais entraremos ou passaremos pela morte, mas já passamos da morte para a vida. Porque nós cremos no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa mesa, que nós partimos o pão agora, em memória do Senhor, retrata isso. E o Senhor mandou que a gente celebrasse sempre essa festa a Ele, para que nós nunca nos esqueçamos de que o Cordeiro definitivo já morreu por nós, derramou seu sangue na cruz, e agora o que resta para nós? Festejar. Por isso que as nossas reuniões da igreja devem ser verdadeiras festas. Aonde tem tristeza? Num velório. Choro, Essa semana a gente chorou a morte do irmão Arioberto, um irmão muito amado, precioso, muitas histórias com o nosso amado irmão, tive até comunhão com a irmã Zui, mas nós temos uma convicção, que o irmão já cumpriu a carreira dele, está guardado no seio de Abraão, aguardando a ressurreição extraordinária. E agora? Vamos permanecer no luto? Irmãos, a vida continua. Nós temos que avançar. A nós cabe cumprir a nossa carreira. E a nossa carreira é fazer a vontade de Deus. Então, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, retrata o quê? Que alguns começaram a se aproveitar que todo ano tinha que subir para Jerusalém para celebrar as festas lá em Jerusalém, e essa era a festa da Páscoa, e começaram a fazer comércio das coisas sagradas, das coisas santas do Senhor, e começaram a comercializar o boi. Então, de acordo com o tamanho do pecado da pessoa, era o tamanho do animal. Então lá tinha animal para todo tipo de pecado. Então, se o seu pecado era pequenininho, tinha uma rolinha lá para você comprar, para substituir você. E se o seu pecado era do tamanho de um boi, também tinha um boi para ser sacrificado por você, mas você tinha que pagar por isso. E isso aí incomodou o Senhor, porque eles estavam usando o templo sagrado, que era a casa do Pai, a casa do próprio Deus ali, entre os homens, era o templo que foi erigido ali entre os homens para ser a habitação de Deus. E Jesus, sendo o Filho de Deus, chega ali e vê aquele covil de raça de víboras comercializando ou mercadejando as coisas sagradas. E sabe qual foi o resultado? O Senhor pegou um azorrague, um chicote, e deu em cima deles com força. E botou todo mundo para correr. Virou as mesas dos cambistas. E de primeira vista, você pode olhar e dizer assim, mas que coisa mais sem nexo, o Senhor chegar lá com uma azorrague, virar as mesas e expulsar todo mundo de lá. Para nós que vivemos num mundo lógico, pode não ter lógica. Mas ali era o zelo pela casa de Deus.
Esse mesmo zelo precisa estar no meu e no seu coração. Hoje, graças ao Senhor, que aquele templo físico, ele foi destruído. Mas quando o Senhor fala para os discípulos aqui, ele não se refere a algo exterior físico, mas ele fala dele, que o templo, né, que era o corpo dele, seria destruído, mas ao terceiro dia ele seria reconstruído. O que significaria? Que o Senhor passaria pela experiência da morte, mas ele não ficaria na morte, pois ao terceiro dia ele ressuscitaria. E agora, em Cristo, a nossa história seria uma nova história, tudo isso ia acabar. Então, irmãos, nós precisamos ter esse zelo, né, com a casa de Deus, né, de a gente procurar no nosso serviço a Deus, nós sermos pessoas autênticas, pessoas sérias, né. Isso aqui, irmãos, a questão do mercadejar, aqui é a questão de você fazer barganha com as coisas do Senhor. Não é no sentido, por exemplo, hoje nós temos cantina, né? Não é nesse sentido, porque a casa de Deus não é esse prédio. A casa de Deus somos nós, os irmãos, né? Aí depois tem a cantina, não é nesse sentido. Ou até mesmo nem é no sentido de quando a gente sai para as ruas para pregar o Evangelho e tem um valor de impressão dos livros, né? Tem um custo de locomoção. Então ali não é mercadejar a palavra. Mesmo porque se a gente tivesse mercadejando a palavra, a gente cobraria pela oração também. Mas a oração ninguém cobra. E a oração é acessível para todos. Mas o material que é impresso tem um custo de impressão. A locomoção dos irmãos, a alimentação dos irmãos, tudo tem um custo. Porque nós vivemos num mundo onde um sistema gira em torno do recurso financeiro. Até mesmo a questão da Bíblia física. Recentemente eu comprei essa Bíblia, né? Achei bonita, já estava querendo, né? Há muito tempo. Mas ninguém me deu de graça. Eu paguei até barato por ela, mas não foi de graça, teve um preço. Teve um custo de impressão. Mas o conteúdo que está aqui está sendo falado para os irmãos, não está? Está sendo cobrado alguma coisa? Por quê? O que de graça nós recebemos, de graça nós damos para os irmãos. Então esse é o zelo que nós temos pela casa de Deus. O cuidado, né, com a consciência dos irmãos. O nosso serviço a Deus, ele precisa ser sério, né? A nossa motivação. E outra coisa, irmãos, uma coisa que ficou muito forte, impactada em mim nesse aperfeiçoamento de coordenador de SEAP, é que o irmão mudou, né? O irmão Pedro mudou aquela frase que diz assim, todo mundo fala assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Já ouviram essa frase? Mas ele atualizou essa frase. Ele falou assim, quem não vive para servir, não sabe o que é viver. Amém ou não? Amém. Quem não vive para servir, não sabe o que é viver. Por que quem não vive para servir, não sabe o que é viver? Porque a nossa verdadeira alegria e felicidade está em servir ao Senhor. Amém. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Amém. Nós somos chamados para edificar a casa de Deus. Nós somos chamados para estabelecer o governo de Deus na terra e de levar todas as coisas para debaixo do encabeçamento de Cristo. Mas se eu não sirvo ao Senhor na igreja, eu estou desperdiçando a oportunidade que Deus está nos dando de ter uma vida plena de felicidade e alegria. O real sentido da nossa vida. Senhor Jesus, dura coisa é a pessoa que não tem perspectiva de vida. Que vive a vida, mas não tem perspectiva nenhuma, não tem esperança de nada. Então, para ele, tanto faz estar vivo como estar morto. Tem pessoas que já chegaram num estágio como esse. Por quê? Porque não encontraram o verdadeiro caminho da felicidade. E eu e você já encontramos! Quem nós encontramos? Cristo. Quem nós encontramos? A igreja. E na igreja o que tem? O serviço a Deus.
Então, por isso, irmãos, o nosso encorajamento nessa noite é que possamos servir ao Senhor com alegria. Teve um dia da semana aqui que falou, né, justiça, paz e alegria. Na sexta-feira, do alimento diário, né? Justiça, paz e alegria. E aqui fala que quando que eu desfruto de verdadeira paz? Quando que eu desfruto de verdadeira alegria? Quando habita a justiça. Um exemplo bem simples. Digamos que você foi lá na padaria, comprou R$ 5 de pão, e aí você pegou, deu uma nota de R$ 5, e a pessoa que está recebendo o teu dinheiro pensou que você deu R$ 10 e devolve mais 5 para você de novo. Como fica a sua consciência? Eu fico extremamente incomodado. Se eu não devolver o dinheiro, nem à noite eu consigo dormir. De tão perturbada que fica a minha consciência. Por quê? Porque tira a nossa paz. Por que tira a paz? Porque não teve a justiça. Porque você agiu tirando um proveito de uma pessoa que estava na inocência. Mas quando acontece isso com você, e imediatamente você volta e devolve para a pessoa, você não sente um alívio no seu interior? Você não se enche de paz? E você até se alegra de saber que mesmo em meio a um mundo tão injusto que nós vivemos, ainda tem pessoas honestas? Você não se alegra com isso? Pronto. Esse é o sentimento da justiça. Só que tem um detalhe. Espiritualmente falando, em nenhum de nós habitava a justiça, porque todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, e nós tínhamos uma dívida com o Senhor. E muitos de nós vivíamos como se nada tivesse acontecendo, com a consciência cauterizada, o espírito amortecido, até o dia que alguém chegou até nós e pregou o Evangelho. E aí quando a justiça chegou, o que aconteceu? Houve ali uma reconexão do homem com Deus. E ali entrou o que em nós? A paz. E aí nós passamos a ser pessoas alegres. Porque agora não somos mais escravos do pecado. Porque Cristo, como a nossa justiça, já pagou a nossa dívida. Ó Senhor Jesus! Mas não podemos nos esquecer. Nós não temos mais dívida com Satanás e com o pecado, mas nós temos uma dívida com o Senhor. Mas a nossa dívida com o Senhor ele não vem como um carrasco nos cobrar, mas ele vem cheio de amor. Por quê? Porque a cobrança dele, na verdade, é para você não ser condenado com o mundo, para você não se perder, né, com as coisas do mundo, mas para que você a cada dia possa se achegar ao Senhor. Senhor Jesus, por isso que aqui fala, né, que o zelo, né, o versículo que a gente leu, 17, né, eu não li com os irmãos porque a minha tradução é diferente, King James atualizado. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. E depois nós lemos também, aqui, o versículo 22, que diz assim: por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Irmãos, que nessa noite nós possamos crer na palavra pregada por Jesus. Jesus, ele veio para nos salvar. Ele não veio trazer condenação para nós. Se há condenação, é porque está faltando a justiça. Mas o Senhor já é a nossa justiça. A gente não precisa ficar debaixo de condenação. Romanos fala, já agora nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão aonde? Em Cristo Jesus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito.
Senhor Jesus. Coríntios 1:30, né? 1 aos Coríntios 1:30. Ó Senhor Jesus. Então, o zelo significa forte cuidado, dedicação e cuidado a alguém. Então, o zelo é algo muito importante que nós devemos conservar. Senhor Jesus. Outra coisa muito importante, irmãos, que eu venho desfrutando muito nesses últimos dias, é a respeito da fé. Todos nós temos fé, porque se nós não tivéssemos fé, nós não teríamos crido no Senhor. Nós não teríamos recebido a vida de Deus. O problema é que quando diz respeito ao nosso progresso espiritual, ou quando diz respeito aos desafios que o Senhor propõe para a nossa vida espiritual, nós tememos e às vezes ficamos até incrédulos. Não cremos que o Senhor pode mudar a situação, que o Senhor pode nos fazer prosperar em determinada situação. E aí tem uma frase que me impactou, né? Nossa fé pode ser até pequena, mas não pode haver dúvida. Você pode ter a sua fé do tamanho do grãozinho de mostarda. Não tem problema. Deus, ele não vai medir a sua fé. Deus vai medir a sua fidelidade. Mas se você duvidar da palavra, se você duvidar do que Deus está falando, se você duvidar do que Deus pode fazer, a sua fé pode ser do tamanho desse prédio. Não vai adiantar de nada, porque entrou a incredulidade. Mas se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda pequenininha, creia. Irmãos, creia. Irmãos, eu posso dizer para vocês, eu creio. Sabe por que eu creio? Porque eu vi o sobrenatural de Deus agindo por meio de mim, no PAC, mesmo minha fé sendo bem pequenininha, mas eu criei. Você imagina que você está dentro de um shopping, na praça de alimentação, você vai entrando dentro do shopping, os seguranças já chegaram, passa o fio para o outro, aí o outro, tem um de mochila nas costas, camisa azul, o outro está assim, assim, assim. Mas, irmãos, a nossa visão, quando a gente entra dentro de um lugar desse, não é para infringir a lei, para quebrar princípios, não é isso. É porque a nossa prioridade é a vida, é fazer a vontade do Senhor. Você imagina a quantidade de pessoas que estão destinadas ao lago de fogo. Graças a Deus que eu e você que estamos aqui, o Senhor já nos livrou do lago de fogo. A gente não vai ser mais condenado com o mundo. Mas você entra dentro do shopping, a usura, a ostentação, a soberba da vida. Tantas coisas a gente vê ali dentro, porque os shoppings que eu fui são shoppings de alto padrão. Loja da Rolex, loja não sei do que. Ficava até meio perdido lá dentro, assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus me colocou lá. A loja mais simples que tinha lá era a Zara, Vive Leroy. Tá certo? Mas, irmãos, quando Deus quer alcançar as pessoas, não tem dia, não tem hora, não tem lugar. O que resta a nós é obedecer à voz do Senhor. E quando a gente obedece, o sobrenatural acontece. E aí, de repente, estava o shopping cheio, assim, a praça de alimentação, em frente o cinema, e aí eu abordo um chinês. E vocês sabem que chinês é difícil, né, para o evangelho. Mas a orientação que eu recebi, aborda todo mundo, não deixa passar ninguém. E eu obedeci. E quem estava na minha frente era um chinês. E o meu primeiro impacto, quando eu falei, posso orar por você, na hora veio assim, o que eu acabei de fazer? Abordar um chinês. Mas para minha alegria e felicidade, por ter sido obediente e praticado a justiça, e obedecer o que os irmãos me pediram, ele era um irmão.
Ele era um irmão e ele ficou impressionado porque nunca passou pela cabeça dele que um dia, dentro de um shopping, ele, às vésperas de entrar para assistir uma sessão de teatro, alguém pediu para orar por ele dentro do shopping. Estava com a filhinha dele. E ele falou, sabe o que para mim? Meu irmão, que alegria encontrar você aqui dentro desse shopping, tanta gente precisando do evangelho. Eu amo as missões. Na minha igreja também é uma igreja missionária. Eu reúno um grupo cristão de chineses lá não sei aonde, aí foi dizendo. Aí fui falando do projeto para ele. Ele falou, eu quero dar um testemunho para você. Eu falei, pode dizer. Ele, antes de vir para o shopping, eu briguei com a minha esposa. E aí, eu saí de casa com a minha filha para vir assistir o teatro. E quando eu estava saindo de casa, Deus falou comigo. Deus me disse que Ele tinha algo reservado para mim. E eu orei, pedi ao Senhor para que Ele me mostrasse o que Ele queria comigo. E quando você me perguntou, posso orar por você? Eu entendi. E Deus respondeu minha oração. Você é a resposta da minha oração. E ali eu orei por ele abençoou a obra com 2 kits e pegou o meu contato. Eu quero saber mais desse projeto. E até hoje ele mantém comunhão comigo, né? Ó Senhor Jesus. Então um chinês. Então de primeiro impacto, eu jamais abordaria, porque eu já conheço mais ou menos a filosofia e a cabeça de um chinês. Mas pela obediência o Senhor honrou. Outra experiência muito forte que eu tive na praça de alimentação, a gente já tinha batido o dia todinho já apanhando, sendo expulso de shopping, indo para outro shopping, expulso e voltava para o outro de novo. E aí, mas nesse dia eu estava tão leve, eu desfrutei tanto, imergi tanto na palavra, e lá os irmãos têm uma prática de fazer a imersão explosiva. E eu comecei a praticar a imersão explosiva, que é pegar um pequeno trecho da imersão e você ficar repetindo, enfatizando, até aquela palavra habitar em você. E aí eu sentia que realmente eu estava empoderado. Tão empoderado que eu abordava na frente do segurança e o segurança não me via. Teve uma abordagem que eu fiz, que eu estava na mesma reta do segurança. Eu abordei a pessoa ficou com os kits, ainda pediu para tirar foto, tirei foto com a pessoa, na frente do segurança. Eu saí e parecia que o segurança não tinha me visto. O que faz isso? É a palavra. A palavra nos oculta, porque Deus queria alcançar aquela pessoa. E aí, de repente, eu estava numa situação como essa. Eu estava num êxtase espiritual, né? Ali desfrutando, imergindo. E com a minha equipe, a gente saiu em equipe. E aí o irmão falou, não vamos desanimar, falta poucos para você bater sua meta. E vamos se levantar, eu vou para lá, você vai para cá, o outro vai não sei para onde. Eu sei que eu só fiz virar. Posso orar por vocês? Era uma família, um casal. Pode, se assustaram assim. E a mulher, eu percebi que ela já marejou logo os olhos, né? Aí eu falei, qual é o pedido de oração de vocês? Quando ele olhou para minha blusa, estava o emblema do CEAP. Ele, CEAP? Eu conheço o CEAP. E ele começou a falar, né? A minha mãe reúne há muitos anos na igreja. Você também é da editora, da Estância? Já foi na Estância? Falei, já. Eu já fui muitas vezes na Estância, em conferência, mas já faz um tempo que eu não reúno, porque eu trabalho viajando, estou há 3 meses em São Paulo, e eu sou da Paraíba. Eu falei, você é da Paraíba? Eu também moro na Paraíba. E você mora onde? Eu moro em Sapé. Em Sapé, tem parente lá, tem parente em Areia, parente em Guarabira. Falei, pronto, lá é a nossa área, a gente atua, viemos para um aperfeiçoamento. Resultado, eles pediram o cuidado, eles queriam ser cuidados, queriam saber onde era o local de reuniões, porque ele estava se lembrando do tempo que ele se reunia, que a igreja era uma família. E ali eu passei um encorajamento para eles, e eles ficaram de participar das reuniões em São Paulo.
adquiriram os kits e ficaram muito encorajados, né? E disseram que quando viesse para Paraíba que queriam conhecer o SEAP aqui, né? Então, irmão, são experiências que eu tive, mesmo a minha fé sendo bem pequenininha. Mas por não duvidar, por crer, o Senhor nos honrou. E esse foi o dia que eu consegui bater minha meta. Eu falei, bati minha meta, a mochila está vazia. Primeira vez que eu consegui dizer isso, né? Foi uma alegria, não por ter batido a meta, mas porque muitas pessoas foram alcançadas. Muitas pessoas receberam oração e muitas pessoas levaram a palavra profética para casa. Senhor Jesus, e para finalizar, porque o tempo voa, né? Que o nosso encargo nesse ano de 2024 é o ano do avanço. Quem quer avançar? Irmãos, eu quero avançar. E eu sei que a igreja que está em Sapé quer avançar também. O SEAP quer avançar também. Agora, como que nós vamos avançar? Fazendo a vontade do Senhor. E aí foi feito uma pergunta para nós, os coordenadores do SEAP que estavam nesse aperfeiçoamento. O que o Senhor Jesus mais fez quando Ele estava aqui na terra? E todos, a uma só voz disse, né? Pregou o evangelho do reino. Amém. Aí o irmão falou assim, você sabe por que o Senhor pregou o evangelho do reino? Foi o que Ele mais fez? Porque era a vontade dEle. Era o que mais ardia no coração dEle, era salvar as pessoas. Era a pregação do evangelho. Inclusive, Mateus 9 fala isso, né? 9, 35, 38. Já vou concluir, tá, irmãos? Senhor Jesus. Mateus 9, 35 ao 38 diz assim, ó. Olha o que o Senhor fazia. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades de doença. Então, o Senhor era assim, ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino. Ao ver as multidões, 36, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas. Jesus sentiu compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos, de fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Né? O que isso quer dizer, né? Que isso traz uma lição para nós. Se o Senhor Jesus ele veio para fazer a vontade do Pai, eu e você estamos aqui hoje na igreja para quê? Para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Como que Cristo encabeça todas as coisas? Pela palavra. E essa palavra é o quê? É as boas novas do reino. É o evangelho do reino. Por isso que temos Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Para quê? Para testemunhar a todas as nações. E então virá o fim. Então, o que mais arde no coração de Deus hoje é o estabelecimento do seu governo. E para isso, Ele conta com a igreja nas ruas, pregando o evangelho do reino. Ó Senhor Jesus! Isso significa, irmãos, não que as coisas que nós fazemos, o nosso trabalho, não seja legítimo. Os nossos estudos não sejam legítimos. Nós estamos nessa terra, nós precisamos lutar, né, trabalhar, estudar. Mas, irmãos, essas coisas, elas não podem ter a primazia, o primeiro lugar na nossa vida. O primeiro lugar da nossa vida deve ser a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? A pregação do Evangelho. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos permitir que isso arda no nosso coração. E outro detalhe, quando o Senhor manda os discípulos levantar os olhos, que a seara é grande e já estava pronto para a colheita,
Aí vem o versículo 1 do capítulo 10. Jesus tendo chamado os seus 12 discípulos. O Senhor primeiro no 38 fala assim: por isso orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua seara. O Senhor falou isso para os discípulos. E no versículo 1 do capítulo 10, quem o Senhor envia? Eles rogam ao Senhor da seara para mandar trabalhadores. Aí quem o Senhor envia? Eles mesmos. Então, às vezes, nós estamos aqui em Sapé, né? É a porção de terra que o Senhor confiou para nós. Amém. Trazer o governo de Deus para cá, para essa cidade. Aí a gente está vendo o quê? Que os campos estão brancos, está pronto para a colheita, tem muito fruto para a gente colher em Sapé. Tem ou não tem? Tem. Mas aí o Senhor fala assim: rogai ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a seara. Mas você não consegue se dar conta de que esse trabalhador é você mesmo. Ou seja, o Senhor pode até chamar outros através de você, mas o primeiro que Ele quer enviar não é o outro, é você, é a mim. Por isso, nesse ano, aqui na igreja que está em Sapé, na cidade de Sapé, vai ser o ano da pregação do Evangelho. Nós vamos apressar a volta do Senhor esse ano. Inclusive, a partir do dia 18, pela fé, de fevereiro, nós teremos o Expo Livre em Sapé. Para quê? Propagar o Evangelho. Está envolvido com aquilo que mais o Senhor se importa. E para finalizar, aqui ó, o último trecho é aquele de Mateus 13, né, que fala do semeador. Não vou ler por causa do tempo, tá? Mateus 13, do 1 ao 9, depois os irmãos dele já conhecem a história, né? O semeador saiu a semear, a semente santa tem até um hino, né? O semeador saiu a semear. A semente santa em cada coração. Mais na dura terra, mais na dura terra precisa para quê? Para pedras e espinhos e assim com vigor frutificar. Vamos direto para o coro. Trabalha, Senhor. Trabalha, Senhor, meu coração, na mente, vontade e emoção. Não quero assim permanecer. Desejo então me arrepender, a tua palavra obedecer. Essa é a minha oração. Remove as pedras. Remove as pedras. Prepare a terra. Cresce em mim, Senhor. Cresce em mim. Faz-me o quê? Faz-me frutificar. Isso aqui é semente, tá? Semente da vida. Em boa terra, que sempre anela por sua voz ouvir, por sua voz ouvir. Torna o meu coração, não meu coração. Então são 4 tipos de solo. Tem o solo rochoso, tem a beira do caminho, tem o solo com espinho, mas também tem a boa terra. O Senhor, Ele não se preocupou com a condição do coração das pessoas. Embora Ele deu as advertências ali, na parábola, mas Ele não preocupou se tinha espinho, Ele lançou a semente. Ele não preocupou se tinha pedra, Ele lançou a semente. Ele não preocupou se o solo do coração das pessoas estava compactado, Ele lançou a semente.
Mas quando a semente caiu numa boa terra, produziu frutos. A 100, a 60 e a 30 por um. Sabe o que isso significa, irmãos? Apenas semeie. Não se preocupe como está o coração das pessoas. Apenas ame fazer a vontade de Deus. Lance a semente do reino no coração dessa pessoa. E certamente, se for uma boa terra, vai frutificar para o Senhor. Então esse deve ser o nosso coração. Tem muito mais que eu desfrutei, né? Que eu anotei aqui, tem umas 20 páginas. Porque foi muito rico, muita comunhão que a gente teve. Mas aqui é apenas um gostinho para os irmãos, né? Do nosso desfrute. Esse desfrute, quando a gente chegou, a gente repassou para os ceapistas, passou para os comportores, e graças ao Senhor, houve uma reação muito positiva. Né? Eles todos saíram às ruas e todos conseguiram cumprir com a vontade do Senhor. Voltaram de mãos vazias de livro, mas cheio de fruto espiritual. Por quê? Porque abordou as pessoas com amor, com o coração. Então, irmãos, que o zelo, nosso zelo pela casa do Senhor, pela edificação da casa de Deus, seja sempre vivo e presente. Tudo que você for fazer, dê o seu melhor para o Senhor. Se for na recepção, dê o seu melhor para o Senhor. Se for no partir do pão aqui na mesa, dê o seu melhor para o Senhor. Se for na música, dê o melhor para o Senhor. Se for na mídia, dê o melhor para o Senhor. Se for na cantina, dê o melhor para o Senhor. Se for nas crianças, dê o melhor para o Senhor. Se for na pregação do Evangelho, dê o melhor para o Senhor. Sim. Amém? É isso aí. Amém? Vamos ter zelo e amor pelas pessoas, porque é o que o Senhor amou, tá bom? E aí, vamos fazer o quê? 9:10, amém? Tá bem avançado. Compartilhar como? Aqui, pequenos grupos. Então, vamos compartilhar, tá bom? Em pequenos grupos. E aí, depois, rapidamente, nós vamos dar os avisos e encerrar a reunião.